Pouca gente sabe, mas aqueles que sabem usam isso como um argumento seríssimo. Jogar videogame é coisa séria. Pode se tornar, inclusive, uma profissão. Ou seja, você está jogando em casa, sua mãe, sua mulher chegam lá e... Pô, você está aí ainda? Tô treinando. E o inverso é verdadeiro. O marido chega lá, pô, mas você está jogando? Estou treinando. É algo sério. E nós vamos descobrir agora o porquê. Estou aqui conversando com o Roberto Iervolino. Ele é gerente geral da Riot Games no Brasil. E é alguém que vai conseguir nos explicar esse fenômeno chamado League of Legends. É um troço que absorve as pessoas, diverte muita gente, é um grande negócio para outras também. Tudo bem, Roberto? Tudo bom, e acho que antes de mais nada, você mencionou agora há pouco sobre, né, você pode jogar e falar, tô trabalhando, né? Eu adoro, desde que eu entrei na Riot, eu posso falar isso para minha esposa e fica ótimo. E é um argumento válido, né? Super válido. Bom, você falou da Riot e eu, enfim, falei de LoL e etc. Queria que você me contasse um pouquinho desse universo que vocês têm aqui. Vim visitar vocês aqui em casa. E, bom, muita gente conhece o produto final do que vocês sabem, porque está lá jogando, uma galera está lá conectada, neste momento, inclusive. Sim. Mas, efetivamente, o que é essa estrutura que vocês trouxeram para o Brasil e que vem crescendo ano após ano e vem entusiasmando a galera com os campeonatos e com o jogo em si? Legal. E talvez até deixa eu dar um passo para trás e contar rapidinho, né, como a empresa nasceu há 10 anos atrás, 2006, começo de 2007, dois empreendedores na Califórnia. Os dois já tinham uma carreira em consultoria e no ramo financeiro, mas os dois eram amigos de faculdade e gamers a vida inteira. E depois de um tempo, 6, 7 anos trabalhando, eles falaram, vamos fazer uma empresa de games, né? A ideia ali foi, vamos fazer uma empresa de games que é realmente focada no jogador, ou seja, de jogador para jogador, né? Então tomaram uma série de decisões que não são tradicionais, aí que muita empresa ia falar, não, mas isso aí nunca vai dar dinheiro. Por exemplo, você pode jogar o jogo de graça. E não é que você tem que jogar até um certo ponto e depois dali só pagando, não. Você pode realmente jogar de graça se você quiser. Por quê? Porque a gente como jogador odeia quando o outro ganha de você só porque pagou mais. Então, bom, vamos passar aí 10 anos nessa história, né? A gente se instalou em diversos países, incluindo o Brasil. E a gente veio aqui para o Brasil, entre outras, por essa mesma motivação, quer dizer, a gente quer ser focado no jogador. Que isso quer dizer, muita empresa de games, na verdade, licencia o produto para um distribuidor aqui. A gente falou, não, a gente tem que ter um time instalado para dar o melhor serviço, né? A gente, como jogador brasileiro, muitas vezes teve inveja dos americanos que sempre, né, tinham toda ali as empresas de games cuidando muito bem deles. Então a gente queria dar o mesmo tipo de tratamento. Então hoje a gente tem aqui um escritório de 55, 60 pessoas, para desde dar uma infraestrutura, no caso o servidor, de maneira que o jogador consiga jogar muito bem, o servidor sempre esteja ali para ele poder jogar, assim como também áreas como esportes, onde a gente faz uma série de eventos e campeonatos e tudo mais. Ou seja, existe uma preocupação em oferecer para o usuário brasileiro a mesma experiência que o usuário nos Estados Unidos vai encontrar, na Europa, enfim, em qualquer canto. É algo que talvez alguns anos atrás não fosse possível e que hoje vocês exploram com todas as possibilidades que a tecnologia oferece. É isso aí mesmo. Para você ter uma ideia, a gente tem, por exemplo, entre outras, uma área que é a área de atendimento ao consumidor, que a gente não gosta de chamar assim, a gente chama de suporte ao jogador. E no começo, a pessoa mandava um ticket, né, um e-mail falando eu estou com um problema, e a gente respondia logo em seguida, a pessoa falava, nossa, alguém respondeu em português e rápido, quer dizer, o jogador brasileiro não estava acostumado com isso, mas a gente queria muito trazer esse nível de serviço. Essa é a mesma história dos usuários que começam a perceber que o serviço ficou mais próximo. No caso do gamer, quando ele tem a legenda em português, quando o ambiente do jogo também é possível de ser experimentado em português, Sim. Ou seja, tem essa preocupação em dizer, olha, nós estamos aqui, queremos que você se sinta em casa. Sim. Como é que essa transformação aconteceu ao longo dos anos na tua visão? E eu estava conversando hoje cedo, inclusive, com o Mauro Betting sobre isso, falando sobre narração dos jogos em português, né? Ele
teve essa experiência nos últimos anos, etc. E falando dessa proximidade com o jogador. Quem é o usuário brasileiro? Quem é o jogador brasileiro que faz com que vocês se preocupem com isso? Em oferecer essa experiência em português, esse atendimento em português e por aí vai. Sim, acho que a pergunta é boa porque a gente sempre teve jogador, né? Agora, o Brasil é um país que, né, um dos maiores do mundo, tem 200 milhões de pessoas. A gente teve um enriquecimento da população e também toda a parte de informática, de tecnologia, né? Muito mais pessoas tiveram acesso, então muito mais pessoas com PC. Aí vem uma mudança muito importante para jogos, que é a internet. Então, a era da internet permitiu, entre outras coisas, de repente você está conectando com um amigo que está em outro lugar e jogando com ele. No começo, muito mal, era aquela época dos modems lá, o barulhinho conectando e tudo mais. Tinha que esperar um certo horário. Tinha que jogar depois da meia-noite, né, que tinha o pulse e tudo mais. Mas com o tempo isso foi melhorando e permitiu não só as pessoas começarem a se conectar para jogar de uma maneira muito melhor, como também um jogo ser vendido diretamente pela internet. Então isso é uma coisa também do Liga. A gente nunca botou o jogo para vender como uma caixinha numa loja. A gente sempre acreditou em ir diretamente para o jogador. Então é um jogo que ele baixa diretamente da internet. E um ponto também importante, a cada 2 semanas tem uma atualização que é colocada aí para o mundo inteiro ao mesmo tempo. Novos campeões, novos personagens, modificações no mapa e tudo mais. Quer dizer, é um serviço, não é mais um produto. Cada 2 semanas ele está mudando. Então, dentro disso, o Brasil, acho que várias empresas de games olham e falam, mas esse é um país muito interessante de estar, né? E que legal, as empresas começam a prestar mais atenção. E acho que nesse sentido eu posso dizer que a Riot, com um certo pioneirismo, botou uma infraestrutura muito forte para prover o melhor serviço para o jogador. E aí, quando você fala de atualização, você fala desse universo todo que é criado, a gente chega nessa história do que é... Um amigo meu diz assim, hoje eu vou jogar LOLzinho. E fala, então tá bom, ele vai jogar LOLzinho. E aí ele mergulha naquele universo e esquece. Você não vai ligar, você não vai mandar o WhatsApp. Não, você não vai achar. Você só vai encontrar ele se você se conectar e estiver naquele mesmo universo que ele. É por aí. Explica para quem está nos acompanhando e não é um gamer, o que é esse universo criado e que gera um fascínio absurdo. E eu vou explicar e também eu vou reivindicar uma posição que já nos era devida há muito tempo, né? Quer dizer, a pessoa que adora futebol fala, agora é a hora do meu futebol e ninguém vai me importunar e eu vou ver meu jogo, ou eu vou jogar com meus amigos e não tem discussão, terça-noite eu jogo com meus amigos. É isso mesmo. A gente só está ocupando o nosso espaço devido há muito tempo, entendeu? E as pessoas acho que entendem mais. E aí entra um outro ponto importante para games, que é quando apareceu o celular, né? O smartphone, na verdade. Aquele foi um momento que de repente as pessoas naturalmente, eu posso instalar um joguinho aqui e de repente um monte de pessoas que não eram gamers necessariamente, não se consideravam gamers, conseguem entender e jogar mais, mesmo que talvez não seja tão dedicadamente quanto uma pessoa que joga League of Legends, mas começa a entender melhor e passa por uma aceitação maior, né? Então nesse sentido a gente está ocupando esse espaço que a gente acha que já era devido e ao mesmo tempo tem ali um comprometimento muito grande, por quê? Porque toda partida que você entra, você está entrando com mais 4 do seu lado, um time de 5, jogando contra outros 5. E não estamos falando aí de computador, nada, são pessoas. Sim. Cada uma na sua casa. E todas ali, uma partida pode durar de 40 minutos a 1 hora em alguns casos. Estão colocando ali um tempo do dia delas e você simplesmente sair dali é uma coisa que é visto como, né, muito, muito ruim. E até vamos dizer, um código de conduta entre os jogadores, eu entrei no jogo, eu vou até o final, entendeu? Então, por isso que se alguém vem e fala, sai agora e vamos jantar, não, peraí, primeiro eu vou acabar o meu jogo. Agora, para a gente falar especificamente desse universo criado, se você fosse explicar, imagino que você já deva ter sido confrontado com essa realidade muitas vezes. Sim. Explicar o que é League of Legends. Tá. Se alguém perguntar para você, o que você faz? O que é isso que você oferece para as pessoas? A minha mãe, por exemplo. Eu gosto de usar a minha mãe como usuário padrão. Legal. Porque ela é alguém que conhece de maneira tímida esse universo. Tá bom. Então, se você fosse explicar para ela o que é League of Legends e por que as pessoas jogam e reservam esse espaço na agenda para fazer isso, como você faria? Então, acho que a gente iria para tem muitos gamers que não gostam quando eu falo assim, mas você falou que é para tua mãe. Não, então eu tem vou que ser simplificar. didático. Vamos ser didáticos. É um jogo que, no fundo, do ponto de vista de, a gente fala assim, o escopo dele, ele é razoavelmente simples, não é muito complicado.
São 5 pessoas de um lado, 5 pessoas do outro. Pensa que você está num campo de batalha, vamos dizer assim, num tabuleiro, talvez um campo seja melhor, e você tem que sair do seu lado e conseguir chegar do outro lado e destruir a base do inimigo, que no caso a gente fala destruir o Nexus. Mesma coisa para o outro time, só que para chegar lá ele tem alguns caminhos, tem 3 principais caminhos, um que vai, vamos dizer, reto cortando esse campo e outros 2 pela lateral, e tem também o adversário para você encontrar ali, tem torres do adversário que se você chegar perto sozinho você vai tomar ali um dano bem grande, e dentro de tudo isso você tem que junto com o teu time estar se comunicando para conseguir chegar de maneira ordenada lá e não perder, todo mundo se perder e morrer. Então você pode ter momentos que você vai se juntar, pode ter momentos que é melhor se separar para se dividir e tudo mais. Então é isso, é simples. Onde que está a complexidade? Você tem mais de 130 campeões, que são os personagens que você pode escolher para jogar em cada jogo. Cada um tem características diferentes. Então pensa que um é mais atacante, outro é mais defesa, o outro é mais meio de campo, um é bem zagueirão forte, o outro é bem atacante rápido, e assim vai. Então tem 130, mais de 130 para você escolher, cada um com características diferentes. Durante o jogo você pode mudar a sua estratégia e usar itens que você coloca, que são mais de 400 itens. Alguns te dão mais força, outros mais defesa, outros mais mobilidade e assim vai. Então onde você está falando aí 130 vezes 400, você vê o número de combinações que dá. Então é um jogo que a gente fala muitas vezes, parece um xadrez misturado com futebol. Tem uma estratégia muito grande e pode ser tão complicado quanto xadrez, na verdade eu acho mais, porque as variações que você tem em mobilização são imensas, mas tem momentos muito ágeis assim de futebol realmente, onde você está ali num momento específico de uma luta e onde cada milissegundo conta. Contrariando aquela lógica de que isso é defendido por alguns, eu particularmente não concordo, de que os consoles, os computadores, enfim, os games de modo geral, eles afastaram as pessoas, ou seja, você individualizou aquela experiência. No jogo de tabuleiro você tem que reunir todo mundo numa sala. Para jogar LoL você tem que reunir todo mundo numa sala virtual. Ou seja, as pessoas, ainda que fisicamente distantes, elas estão próximas. E você está promovendo essa integração. E o resultado disso, você estava me dizendo antes da gente começar esse papo, é aquela experiência que você tem quando você chega num campeonato. Sim. De que as pessoas elas começam a ganhar um rosto, um corpo, e aí você começa a sair do avatar e ganhar uma personalidade. Acho que esse é o grande trunfo, na verdade, que vocês têm. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal, veio com a internet, né? Então, antes você tinha games e muitas vezes a pessoa poderia ficar sozinha em casa jogando o dia inteiro. Chegou um momento que ela falou, deixa eu chamar uns amigos para jogar, mas ainda era uma coisa pequena. No momento que a internet conectou, aí você está falando de um servidor com milhões de pessoas conectadas e as pessoas começam a estabelecer relacionamentos, é uma comunidade. E, na verdade, não precisa de um evento de esportes, por exemplo, para isso acontecer. A gente tem, todo mês, dezenas de eventos organizados pelo pessoal, pela comunidade, acontecendo pelo Brasil. A gente ajuda, a gente publica, olha, vai acontecer em tal lugar, tal evento. E você tem centenas de dezenas de pessoas indo, por exemplo, num bar para se encontrar e conversar sobre League of Legends, indo num restaurante para ver um jogo que vai ter de um evento e tudo mais. Isso acontece constantemente. Na verdade, você tem muito mais. Tem pessoas que se conheceram no servidor e casaram. Você tem pessoas que estavam, inclusive, com uma doença em casa há muito tempo e com um quadro depressivo e que, através do jogo e se conectando com outras pessoas, conseguiu vencer essa dificuldade. Centenas de exemplos assim. E aí, para a gente poder concluir, queria que você falasse do aspecto que é aquele que eu iniciei como uma brincadeira, que é o cara que se torna um profissional daquilo. Ou seja, há um empreendimento pessoal ali, o cara investe naquilo, se estrutura, você tem equipes, você tem, enfim, todo um aparato que funciona para fazer aquilo funcionar, mas que são profissionais do jogo. O cara tá lá para fazer aquilo, disputa com seriedade aquilo. Sim. Como é que é esse universo? Então, vamos fazer uma alusão aí também. Como eu tinha explicado antes, é um negócio complexo. E as pessoas começam a descobrir que tem alguns que são melhores que os outros e assim vai, como em várias atividades na vida, mas não é um pouco complexo, é bastante. Demora 6 meses para se encontrar ali no jogo. E você tem pessoas que, do ponto de vista de memória, estratégia e habilidade de dexteridade também, tem uma capacidade de prever, antecipar e de agir e reagir enorme.
E isso dentro de um jogo de computador, você começa a ver pessoas que se destacam muito e começaram a se formar jogadores profissionais. Por que profissionais? Porque a gente organiza também um campeonato. Empresas, as pessoas têm paixão de ver aquilo, elas admiram e têm paixão de ver, elas torcem. E aí você tem empresas que também se interessam em patrocinar eventos como esse, e aí você começa a falar realmente de um ambiente que remete ao esporte, né? E assim, a comparação muito fácil é o xadrez, né? O xadrez era um jogo que, né, centenário de séculos e séculos, que foi tomando cada vez mais uma complexidade e pessoas começaram a se mostrar melhores e virou uma competição como inclusive reconhecido como esporte da mente no Brasil. Bom, era um papo que podia seguir por horas e horas, porque como o Roberto mesmo disse, é um universo... Eu não posso porque eu tenho que jogar. Praticamente infinito, mas ele tem que jogar. Tem que jogar. Tá vendo? É um compromisso inadiável. Mas é um universo infinito, que as possibilidades são infinitas a partir da condição em que a cada 2 semanas, é isso? Não, a cada 2 meses. Quanto é que você falou o tempo de atualização? Atualização a cada 2 semanas. A cada 2 semanas. Tá sempre acontecendo. Você tem novidades chegando e um universo que se amplia. Então, o limite é a criatividade, tanto do jogador quanto daqueles que escrevem o jogo. E, enfim, acho que deu pra gente perceber um pouquinho do que é esse universo. Se você não conhecia, passou a conhecer. Se você já conhecia, me mande as sugestões e as correções, o que ficou faltando, e se deixa nos comentários aqui aquilo que você acha que deveria ser abordado. Aí, quem sabe, eu aborreço o Roberto para mais um bate-papo sobre esse universo incrível. Obrigado. Obrigado. E a gente continua falando sobre tecnologia aqui no Tech News. Um abração.